Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Aqui é a Fernanda, mas podem me chamar de Fer. Estamos no podcast Inclusão Eis a Questão. É um assunto tão importante que é a educação no ensino superior. Eu acho que é sempre bom trazer essa conversa para cá, para a gente debater, porque se a gente não conversa, a gente não muda, a gente não reflete, a gente não cria consciência do que está acontecendo, né? A gente fica com os olhos vendados, né? E aí a gente não pode transformar nada. E antes de mais nada, eu quero agradecer pelo carinho de vocês, pela força de vocês no nosso canal, que muitas mensagens de carinho, de força, de falar, olha, eu estou acompanhando, estou gostando. Nosso canal está alcançando cada vez mais gente. E eu peço já para você dar aquele like no canal. É gratuito. Compartilhar isso com outras pessoas. E eu quero agradecer também, se não fosse por eles, aos nossos patrocinadores. A Gadalf. Obrigado, Gadalf. Cocan. Valeu, Cocan. São Bento, obrigado São Bento, valeu pela força. Doutor Prachá, Lubrificantes Grossi, muito obrigado pela força. Well Informática, obrigado mesmo. Clínicas Interviva, muito obrigado pessoal, valeu pela força. Igor Lorenzato, assessoria esportiva, valeu Igor, obrigado pelo carinho. Sorveteria Elite, nada mais justo do que tomar um sorvete nesse calor. Ateliê do Conhecimento, Claudinha, obrigado pela força. Para quem quiser fazer concurso, seja na área da saúde, prestar concurso público, seja na área da saúde, ou administrativo, ou qualquer tipo de concurso, tem tanto profissional, tem tanto presencial quanto online. Procura lá pelo telefone 17 99756 6990. 17 99756 6990. Ou você pode procurar pelas redes sociais do Instagram, Ateliê do Conhecimento. Fala com a Claudinha lá, fala que foi eu que indiquei. Tá bom? Obrigado. Idioma Center, obrigado. Para quem quer aprender inglês de uma forma gostosa, vai lá com a Dani. A Dani é maravilhosa. Cuidado de Maria é uma coisa que eu gosto muito de falar. Você que precisa de algum cuidado, seja com enfermeiro, assistente de enfermagem, para seu pai ou para alguém que tem algum tipo de deficiência, alguma coisa, precisar de alguma ajuda, procura a Malu. Malu, obrigado, Rafael. O telefone é daqui de Rio Preto, 17 99109 1720. Obrigado, pessoal. Vou falar de novo. Cuidados de Maria, 17 9109 1720. Obrigado pelo apoio, porque sem vocês eu não estaria levando inclusão e podendo trabalhar com dignidade e com conhecimento. Porque informação você pode buscar em qualquer lugar. Conhecimento realmente de inclusão na prática você encontra aqui. Valeu? Obrigado pela força, pessoal. E vamos começar o nosso bate-papo com minha querida. Ai, o que a gente é, né? A gente é muita coisa. Pessoal, a nossa história. Olha, acho que de muito tempo atrás. De muito tempo. Desde quando eu cheguei aqui, pessoal, vocês têm noção. E ela foi minha professora, minha coordenadora, tanto na parte de quando eu fiz pedagogia e na pós-graduação de educação especial inclusiva. E eu fui lá, show de bola, ela é uma pessoa incrível. E hoje eu posso dizer que nós ultrapassamos essa barreira de aluno e professora, nós somos amigos, sempre fomos, né? Amigas, sempre fomos. Nossa, quanto tempo, né, Fê? A gente Quanto se conhece. tempo, Agora a gente lembrando aqui, nossa. A gente ficou
conheceu. Nostalgia. Não, a gente se conheceu eu fazendo uma palestra, a gente conversou e aí a gente ficou amiga e aí fomos. Foi numa semana da pedagogia, né? Foi. Semanas acadêmicas que a gente fazia Foi. graduação. E ela arrasou na palestra, como sempre, contando a sua história de vida, que é sempre, né, importante levar para as pessoas, né, para essa consciência da inclusão, leva conhecimento. Então, assim, ó, pode chamar que ela vale a pena ouvir a Fer falar também. Com certeza. E muito do que eu sei, eu aprendi com ela, né? Eu fiz discípula dela. Então, a gente troca, né, Fer? Como o Paulo Freire fala, né? Nós ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo, né? Exatamente, a gente troca, a gente não só dá, né? A gente faz com que ele se ressignifique o tempo todo, né? Sempre, cara. Por isso que a gente ensina e a gente aprende também. E hoje, cara, tadinha, tá aqui, olha, com gripe. Uma voz. Mas ela tá aqui, eu falei, olha, vem aqui e tal, não sei o quê. E ela tá aqui gravando. Obrigado pelo esforço, linda. Imagina. Obrigado pela força, obrigado pela fé, obrigado pela confiança. E aí, como é que é essa história do ensino superior? Primeiro se apresenta, fala o teu nome. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Andréa Ferraz, eu sou pedagoga, mestre em educação especial. Tenho aí algumas especializações, também atuo como psicopedagoga. Hoje eu faço formação continuada de professores, né, dentro do Sistema S e, né, trabalhando, né, com educação de professores, que é justamente para tentar, né, fazer com que haja uma melhoria aí na educação do nosso país, que eu acho que só por meio da educação a gente consegue transformar, né, as pessoas. Com certeza. E aí transformar, né, uma nação em todos os sentidos, em todas as áreas. Com certeza. Enfim, né? Com certeza. Eu acho que faz parte aí também desse processo, né? Com certeza. De evolução humana. Com certeza. Né? E aí a Fer me convidou, eu agradeço muito o convite, Fer, a gente demorou para se encontrar, para bater as agendas. A gente deu certo. Agora que foi dar certo. Foi o ano inteiro tentando. Marca, desmarca. Já não tinha mais desculpa para dar, né? E agora funcionou, agora deu certo. E quase que não deu, né, Fer? Quase que não deu ainda. Eu tô com gripe, não tem que fazer online, a gente vai online, e quando eu não, eu vou. Vamos lá. E aí a gente veio falar, né, sobre essa temática de ensino superior, porque da inclusão no ensino superior. Porque quando a gente fala em inclusão educacional, pensa-se muito na inclusão da criança pequena, só. Né? Acho que como se a vida não escola, isso, exatamente. Acho que só a escola de educação infantil, dos anos iniciais, é que tem essa responsabilidade de incluir. E, na verdade, todo o sistema educacional, ele precisa promover a inclusão, né? Seja lá do básico até o superior. André, você sabe que eu sempre falo que, para mim, a inclusão começa em casa, vai para a escola, vai para a universidade e tem que se estender por uma vida inteira. Né, exatamente, porque é uma a questão, continuação. Sim, porque a questão da inclusão, a inclusão educacional, ela é uma, né, vamos dizer assim, um dos braços para se acontecer o processo de inclusão social, que é esse que é o importante. Né? E se a gente não fizer a educação, a questão da inclusão na escola, que é uma das áreas, a gente não faz com que essa pessoa ela seja incluída na sociedade. Ou seja, fica um abismo, né? Fica uma vala, né? Exato. Porque a questão é você fazer com que o indivíduo, né, independente da sua condição, ele seja parte da sociedade. Com certeza. Né? E a escola, a área educacional, é uma das, né, que faz isso acontecer também. Então, quando fala em inclusão, a gente pensa que só na escola. Não é só na escola, na verdade é em todo lugar. A escola é uma das pontes para que isso aconteça. Eu acho que, principalmente a escola, porque é ali que
tem o primeiro contato social. Sim. Então, vai da escola, vai da universidade, ali que você vai criando vínculo e tendo a sensação de pertencimento. Exatamente, né? Ali dentro da escola, a gente tem como se fossem pequenas comunidades, né? Isso, A sala de aula, os grupos dos alunos, que existem conflitos, né? Então, isso tudo, a criança, né? Que inicia-se criança, né? Ela aprende a gerenciar suas relações para que lá fora ela consiga fazer isso também, né? Então, a escola ela é extremamente importante para que aconteçam essas relações, né? Esses conflitos, eles fazem parte da nossa vida. E dentro da escola, isso é muito comum, né? E aí vai fazer com que essa criança ela aprenda, ela se desenvolva socioemocionalmente, né? Para que, né, lá fora ela saiba, né, se relacionar melhor, enfim, se virar, ter a sua autonomia e tudo mais. Então, não serve só para criança com deficiência ou com uma condição especial. É para todo mundo aprender. Né? A questão da inclusão ela é importante para todo mundo. A gente aprende com as diferenças, né? Exatamente. Então, a gente não aprende com o nosso igual, né? A gente sempre dá esse exemplo, né? Com quem que eu aprendo? Com aquele que é igual a mim ou com aquele que é diferente de mim? Com né? certeza. O que é igual a mim é igual a mim. Eu não tenho nada para aprender ali. É verdade. Né? Eu vou aprender com diferente. E por isso que às vezes o conflito, as relações ali é importante, né? Exatamente. É o que vai fazer com que a gente pense, né? Tanto eu, coleguinha, né, do outro aluno, quanto eu também como professora, minha prática. O que eu preciso fazer para fazer com que esse aluno ele aprenda, né? E como a gente está começando o ano, como é que você está vendo essa perspectiva? Porque você trabalha com os professores, né? Na formação dos professores. Como é que está isso? Os professores estão buscando mais isso? Como é que está? Ainda há um pouco de resistência? Fala um pouco para a gente do teu trabalho, Andréia. Ainda há bastante resistência. Sério, a gente percebe muita resistência aí dos professores. Aí eu fiquei triste. Né? É verdade, a gente ainda sente uma resistência. Mas é assim, de maneira o que a gente considera natural, né? Porque o que é diferente nos causa estranheza. Com certeza. Né? Aquilo que é estranho dá um pouco de medo e um pouco de repulsa. Isso, dá um pouco de medo, de repulsa. A gente não sabe como lidar com outro que eles acham, né, entre aspas, que é diferente, né? Exatamente. Então, traz essa inconformidade, né? E aí, né, até a pessoa ela conseguir, né, ressignificar aquilo, né, aprender, né, ela coloca barreiras, ela coloca dificuldades, porque sempre foi visto como dificuldade, sempre foi visto como problema. Né? Se a gente for olhar na história, se a gente for olhar na história, Fer, né, você teve aula comigo, você lembra? Né? A gente passa de uma negligência total. Né, até explicações divinas, né, transcendentais para a questão da deficiência. Né? E isso ainda permeia a mente das pessoas, né? Então elas têm uma dificuldade de dissociar isso. É aquilo que eu falo, né? Onde a gente já conversou muito, está na raiz, né? Está na cultura, é cultural, né? Tem exatamente. O preconceito é justamente isso, né? O que é o preconceito? É uma falta de formação, né? Na verdade, um conceito que a gente tem, um preconceito, na verdade, é alguma coisa que foi criada em nós, né? E que, na verdade, não tem mudança. Né? A gente não pensa sobre. Fica aquela coisa engessada, é aquele pronto. Exatamente. É uma má informação cristalizada. Isso, né? cristalizada. Perfeito, amor. Uma informação cristalizada. Perfeito. E aí a gente tem dificuldade de mexer com isso. A gente só consegue melhorar, né, esse conceito a partir de informação. A gente só consegue eliminar de verdade o preconceito a partir de informação. Quando a gente vê como que acontece, quando alguém fala pra gente, quando a gente vê que dá certo. Né? Então, assim, a gente ainda tem muitos aspectos eu não diria, mas muitas histórias ainda negativas, né, com relação à inclusão, justamente por essa dificuldade que os professores eles têm também, né, não só de formação, mas também de recursos, né, de incentivo, de apoio, porque não é só ele estudar, fazer um curso.
né? A escola, ela precisa também amparar esse professor. Você acha que tem que começar por onde, então, Andréia? Qual é o caminho para ir? Olha, as políticas, elas já estão encaminhadas, né? Elas estão sendo encaminhadas. Eu acho que os professores, eles têm buscado mais conhecimento, né? Mas eu acho que, assim, ainda falta um pouco de divulgação disso. Né? Um pouco de divulgação, né? Das histórias que funcionam, das histórias que dão certo, e não em cima só de teorias, né? Mas assim, de questões de casos práticas que dão certo, mesmo, né? Exatamente, né? Ou não só de mães que né, tiveram um histórico de sucesso com os seus filhos, né? Relatos, né? Sem associação aí ao científico mesmo. Eu acho que falta um pouco isso ainda. Falta um pouco de inclusão na prática e mostrar que dá certo, é isso? Isso, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque as pessoas ainda veem a inclusão de maneira negativa. Muita gente ainda vê de maneira negativa. Que triste. Né? É muito triste, muito triste. Que triste. Mas a gente vê que, assim, tem muita gente, acho que mais da metade, né, de onde eu passeio. Eu passeio, né, que tem vontade de fazer. E eu acho que, assim, a vontade do professor, né, em ter essa mudança também, né, em se transformar, ela vale a pena, né? Ele vê que vale a pena e aí ele, então, amplia isso. Pessoal, não foi nada combinado. Um dia você vai me levar lá em algum lugar, então, para eu conversar com os professores, tá? Verdade. Em alguma reunião, em alguma coisa, a gente vou levar você. Eu vou lá conversar e para ver se a gente vai quebrando essas barreiras e mostrando que dá certo. Exatamente, né? Porque são barreiras mesmo, você coloca aí, né? Como barreiras mesmo, né? As pessoas não conhecem, não têm conhecimento e já associa ao negativo, né? Já associa. Então, assim, ninguém entende, né? Muita gente não entende como um cego, por exemplo, pode morar sozinho. Né? Eu tenho um amigo cego que mora sozinho. Ele mora sozinho, ele trabalha, ele faz tudo, cara. É incrível, cara. Pois é, e aí a gente, quando chega assim, né? Quando a gente vai falar sobre inclusão e a gente dá esse tipo de exemplo, as pessoas falam, mas como? Né? Ainda há aquele negócio de tutela, né? Tem que ser tutelado, né? Sim. E esse negócio de tutela e capacitismo me incomoda num tanto. Vixe, muito. Muito. E as pessoas acham que a gente é incapaz de fazer as coisas sozinho. E somos capazes de muita coisa. Então, sempre enxerga a parte da dificuldade, do que não tem, da deficiência, e não as suas potencialidades. E a gente tem, assim, pessoas, né, com muita, né, coisa para proporcionar. Né? Todo mundo pode contribuir. Com certeza. Né? Cada um à sua maneira, mas com certeza. Pode do seu jeito, cada um pode contribuir. Exatamente. E as pessoas acham que ainda as coisas são feitas em série. Dentro daquele padrão, né? Exatamente. Aí que tá o negócio. Aí que tá a dificuldade. E a inclusão não é. Ela acontece, às vezes, de maneiras diferentes do que a do padrão. Mas ela é possível de acontecer, isso com certeza. Exatamente. A gente tem, logicamente, né, nenhum aprende igual. Né? Dentro, assim, a gente, né, tem hoje, nas abordagens, né, de educacionais que a gente trabalha hoje, a gente entende que todos os alunos aprendem de maneira diferente. Né? E o que tem você ter um aluno com uma condição especial ali? Se todo mundo aprende diferente, a gente também tem que dar atenção para ele. Principalmente porque a deficiência, né, André, é apenas uma característica. Exato. E as pessoas colocam tudo num pacote só e falam... Colocar tudo num pacote só. Né? Sem prestar atenção, como eu falei, né? Na potencialidade. E a gente tem, na verdade, que usar isso como premissa para todas as crianças. Né? Todas as crianças, elas precisam, né, de educação especial, né, como a gente fala. Né? O que é educação especial? É você voltar a estratégia para atender aquela necessidade. Aquela necessidade. Tá? E qualquer um precisa, na verdade, de educação especial em algum momento. Com certeza. Né? Quando lá o aluno levanta a mão, né, com uma dúvida do que o professor acabou de explicar, né, e o professor reformular né, toda a sua estratégia para atender aquele aluno, ele está fazendo justamente isso. Aí ele está com dificuldade de atender. Se
ensina uma vez, aí ele não entende. Aí você tem que ver a forma como você está ensinando para explicar de uma forma diferente para que ele entenda, né? Exatamente, é adaptação. A gente faz adaptação ali, aquela necessidade, para poder explicar. O que a gente está fazendo aí? A gente está fazendo educação especial, a gente está fazendo uma adaptação para que aquele aluno, para a gente atender a necessidade daquele ótima aluno. Colocação. E outro exemplo básico que eu dou, que todo mundo aprende diferente, se você der uma redação com um tema ou sem tema, cada um vai escrever de um jeito. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque depende do seu olhar, cada um tem um ponto de vista. Exato, tem um ponto de vista, cada um tem uma idade, cada um passou por experiências que fizeram ele ser daquele jeito. Né? E alguns têm conhecimentos distintos dos outros, um tem conhecimento distinto do outro, que vai fazer com que você acabe pensando diferente sobre o mesmo assunto. Eu costumo sempre falar isso em sala de aula, né? Ah, eu estou aqui falando a mesma coisa para todo mundo. Será que está todo mundo entendendo do mesmo jeito? Né? Não. Não. Eu duvido muito, porque cada um tem um ponto de vista. Exato, exatamente. É justamente essas experiências pelas quais a gente passa na nossa vida que faz com que a gente entenda de maneira diferente. Então, você vê como as coisas acontecem, a inclusão é para todos, pessoal, não tem... Todos. Porque todo mundo vê de um jeito, tem um ponto de vista diferente de um jeito. E como é que é feito isso para o ensino superior? Então, no ensino superior, muitas vezes a sociedade acaba não pensando, né, nisso. Pensa só na escola como local onde vai acontecer a inclusão educacional. Só que é como você falou, né, como se a vida parasse, né? Não para, né? Ele vai, né, atingindo o seu sucesso, a sua evolução, e ele vai querendo mais, né? E ele chega no ensino superior. Lógico que não são todos que chegam no ensino superior, Fer. Assim como as pessoas que não têm deficiência, né? Todo mundo chega. Porque tem muitas pessoas que não gostam de estudar. Não, e pelas condições de vida diversas, né? Assim, pelas condições mesmo, pela falta de oportunidades, muitas vezes. Verdade, pela falta de oportunidade, então, porque mora longe, não consegue continuar, tem que ajudar o pai e a mãe em casa, tem um monte de coisa, né? Exatamente. A gente ainda, infelizmente, no Brasil, um pouco mais ali atrás, que não tem rodovia, que não tem as coisas, que não tem acesso, como é que eu vou estudar? Que não tem internet. Gente, mora num país ainda que não tem luz. Né? E aí, como é que a senhora vai levar a educação? Exato. Né? Veio aí a pandemia para mostrar isso, né, André? Veio para mostrar isso. Mostrou muitas dessas dificuldades aí, né? Das pessoas, como que elas enfrentam aí, o que elas enfrentam, na verdade, para chegar, né, na escola, para chegar na faculdade. Enfim, a gente viu aí diversas estratégias, né, ali dos municípios para levar a educação para as crianças, para continuar levando, né? Eu lembro de uma história que a professora levava o caderno para cada um. Para cada bairro, ela levava o conteúdo para cada criança poder estudar na casa. Sim, né? Porque não tem chip de telefone, muitos deles não têm celular, às vezes é um celular só, era um celular só para a família toda, né? E aí eram 3 irmãos, ou 2 que fossem, já não tinha condição, ou a mãe trabalhava com o celular, e aí a criança, né, como é que ela ia fazer aula no celular? Então, assim, houve diversas... E teve muitas pessoas para estudar para o Enem que tiveram dificuldade também por causa do Enem. Sim. Porque tinha que dividir, porque era muito conteúdo, não tinha como acessar, e aí como é que fica? E no ensino superior, isso fica muito eminente também, né, Fer? Porque tem muitos deles que têm que trabalhar para ajudar a família, tem a condição de morar longe, tem a condição de não conseguir passar numa universidade pública, né, por toda o seu histórico escolar mesmo, porque né? não tem condição de estudar, não tem? Porque não tem, exatamente, né? Se diferencia isso, né? Aquele que faz numa escola particular e numa escola pública, infelizmente, a gente vê a diferença. Né? Pois pode ser um pouco polêmica. A qualidade do ensino. Pode ser até um pouco polêmico o que eu vou te falar agora, mas como é que pode, né? Uma escola pública, para as pessoas que têm ensino particular, que passa escola pública, e o público que tem que fazer
universidade particular porque não tem grana. É muito louco isso, né, André? É muito louco. E assim, é polêmico. Dá muita discussão isso daí, muita discussão, né? E aí a gente vê que a verdadeira escola inclusiva é a pública, né? A gente tem municípios, por exemplo, que não tem escola particular. E a gente vê que o ensino nessas escolas públicas, elas são melhores. E por quê? Porque ali está o filho do rico e está o filho do pobre junto. Né? Então é democrático. E aí é democrática. A escola. Você vê? E sem querer escolher a inclusão do rico não pode, né? Que legal. Você vê? E ali existe a inclusão de verdade, né? Ali existe a convivência de todas as classes, de todas as condições, enfim. Então tem escolas boas ainda que o pobre e o rico estudam juntos. Tem, e ali... tem. Alguns municípios tem, sim. Que legal, cara. Nossa, como eu fico feliz de saber disso, cara. Nossa, que incrível. Que incrível. Isso me enche de esperança, cara. Isso me enche de esperança. Né? Porque ainda promove reflexão, né, Fer? Né? Ainda é um ponto ali que, assim, os olhares podem se voltar, né? São experiências positivas que os olhares podem se voltar e assim, de repente, chamar a atenção. Ó, tá aí, de repente, né, o ponto caminho. De um caminho, né? Para a gente poder fazer uma mudança. E como é que esse trabalho, em termos da educação, como é que você faz para quebrar essas barreiras durante a educação no ensino superior? Então, no ensino superior, a gente tem uma condição diferente de ingresso, né? A gente tem o vestibular, que já faz uma seleção. Né? Obrigatoriamente, pela legislação, a gente já tem uma seleção. Que não é muito ideal, né? Que não é muito ideal. Porém, esse vestibular hoje, ele já tem, sim, já é um processo, de certa maneira, inclusivo. Né? Ele tem se tornado, na verdade, por causa das cotas, inclusivo. Das coisas que você está falando? Por conta das cotas e por conta também das condições dos alunos que prestam essa prova. Porque hoje, quando você faz a seleção, a inscrição, para fazer o vestibular, você coloca lá se você tem deficiência, ou se não, ou a condição especial que você tem. Tá, porque na minha época não tinha essas coisas. Não tinha. Isso é novo. Né? Hoje a gente tem delação de tempo, por exemplo, para disléxico e TDAH, né? Porque eles não conseguem fazer muitas vezes a prova no mesmo tempo, na mesma quantidade de tempo. Eu não consigo. Numa outra condição. Né? A gente precisa, muitas vezes, de um ledor, uma pessoa que leia a prova, tá? Ou a prova adaptada, né, em letras maiores, ou então, né, numa condição especial motora. Né? A pessoa faz a transcrição, a pessoa grava na coisa ali, aí vai transcrevendo tudo. Enfim, então a gente tem várias, né, estratégias ali para que esse aluno ele consiga fazer essa avaliação. Né? E assim, muitos deles, infelizmente, por conta de todo o histórico escolar, né, acha que, né, fazer o ensino básico só é suficiente. E não. Né? E, na verdade, não é. Né? Então, por isso que ainda chega muito pouco no ensino superior. Né? Então, essa condição ainda precisa ser melhorada. Você tem algum dado para falar, olha, tantos X pobres entraram, você tem esses dados? Não, eu não lembro agora, para te mas dizer é muito aqui, pouco ainda, né? Mas ainda são muito poucos. Ainda a classe alta predomina ainda, né? Ainda predomina. A gente tem aí, né, muito pouco, muitos, né, poucos da classe, né, mais, aliás, da menos abastada, né, chegando à universidade. E o decente, como é que está? Menor ainda, né? Menor ainda, como eu falei para você, né, se, sei lá, 10% desses alunos frequentam a educação básica, é muito menos no ensino superior. Né? Muito menos deles chegam no ensino superior.
Porque eu lembro na época que eu estudava e você era minha coordenadora, por exemplo, não nem vi quantas pessoas com deficiência tinha fazendo Quantas lá, pessoas né? fazendo? Eu acho que só era Eu acho eu. que na sua época só você. Na minha Só época, você. Na universidade, eu tinha mais. Eu acho que tinha mais, eu acho que uns 2 ou 3. Aham. Mas, assim, numa quantidade de, sei lá, na época, não sei, de 5.000 alunos, por exemplo. Aham. Eu acho que tinha mais, né? Mas, assim, no universo Se de você 5.000, pegar muito pouco. é uma fatia bem, É. bem milimétrica, assim. Bem, Bem pequena, bem pequena. Mas é bom, isso me enche o coração, porque é bom saber que tem as adaptações ainda, que estão fazendo mais tempo, que estão adaptando as coisas. Isso. Porque na minha época eu sofria. Não, e agora eles estão chegando, né? A notícia boa é que eles estão chegando na universidade agora, né? Então, assim, não só por essa condição de cotas, mas também por conta do seu próprio, da sua própria potencialidade, né? A gente tem pessoas dentro do espectro autista, a gente tem pessoas com deficiência motora. Que legal, cara! A gente tem de tudo hoje. Que legal, cara! Que legal! Que legal! Então aí, ó, você pai, você mãe, você busca essas informações. Porque é fácil, né? É fácil buscar essas informações, Andréia, quando o filho quer prestar. É fácil buscar essas informações, não é? Onde é que a pessoa pode ir, pode se informar? Hoje tem as próprias universidades, né? Elas dão essa informação, né, de como está fazendo, por exemplo, o processo seletivo. Ou o que ela oferece para... porque assim, não basta só entrar. Né? Você tem que dar um sentido de permanência para ele. Para não ter evasão. Então tem que ter um suporte ali para não ter evasão. Exatamente. Você tem que dar uma condição de permanência para ele. E muitas vezes eles precisam de um suporte. Hoje já é obrigatório você ter uma comissão de acessibilidade dentro da universidade. Puxa, que legal. E funciona? Em algumas funciona. Em outras nem tanto. Mas, né, a tendência é todo mundo melhorar, né, nesse sentido. Porque a inclusão, na verdade, se a gente parar pensar também, é uma coisa nova que as pessoas... Já é antigo pra gente que tem deficiência e pra quem conhece como você, mas pra muita gente falar de inclusão ou dizer sobre inclusão é uma coisa nova, né, André? Exatamente. Então, porque a gente não era visto. Hoje tem mais pessoas se mostrando. Exato, e se fala mais, né? E a sociedade está cada vez mais preocupada. Sim. Então, a gente tem, sim, visto melhoria, assim, né? Engatinhando nessa melhoria, mas a gente tem visto algumas coisas. Né? Você tocou num ponto que eu acho importante, que é da coisa dos professores que têm ainda resistência quanto à inclusão. E aí, como é que vai fazendo aí, desmistificando aí, tipo, desculpa a minha forma leiga de falar, mas quebrando tijolinho por tijolinho. E pra fazer, a inclusão tá aí, não adianta você querer correr, porque tá aí batendo na porta, não tem de onde você correr. Então, como é que faz? Que não seja goela abaixo, mas que faça ele entender também que a inclusão tá aí. Como é que a gente vai tirando esses preconceitos deles também? Então, eu acho que assim, dentro da escola a gente tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Né? Da escola, tanto na escola como na universidade. Dentro da escola como na universidade. A gente tem que trabalhar em conjunto. Não adianta, né, a gente pensar num professor que faz a inclusão, né, dentro da universidade, a gente tem um só fazendo, não adianta. Né? Do mesmo jeito dentro da escola. Ou o professor dele faz a inclusão na sala, mas aí o cara da cantina, né, coloca um apelido pejorativo nele. Não adianta. Né? Então a gente precisa fazer com que todo mundo tenha essa sinergia, né? Essa sintonia em promover ali a inclusão. Todo mundo precisa estar fazendo a sua parte ali naquele processo. A universidade é a mesma coisa, né? A gestão, né? E assim, todos os outros professores também precisam fazer a mesma coisa, né? Ter essa mesma conscienciação do processo. E eu falei, né? A gestão ela é muito importante.
Perfeito. É muito importante, porque é ela que vai ajudar na formação continuada desse Ela é a professor, base. né? E ela não está ali só para corrigir, não é essa questão, Perfeito, né? Não é perfeito. corrigir, mas assim, é levantar reflexões, né? Para justamente se autoavaliar, né? Para ver como é que está acontecendo Como é essa que está prática, caminhando. o que precisa melhorar, né? Então, eu acho que isso é o que vai fazer a diferença, sabe? Principalmente os gestores das escolas, os gestores dos espaços, né? Do ensino superior, enfim, em qualquer lugar. E você acha que a nossa gestão está cada vez mais democrática? Eu acredito que sim. Né? Eu acho que tem escolas que funcionam muito bem, né? O gestor ele está ali, ele está junto, ele não está mais naquele, né, no pedestal. Né? Eu conheço um monte de gestores que assim ficam ali juntos, sabe? Conhece a criança pelo nome, sabe a condição de cada um, né? É isso que acaba sendo importante, né? Isso que é importante. E é dessa maneira que ele vai ajudar, que ele vai fazer com que a escola funcione melhor, né? Que legal. E você tem alguma universidade que fala, ó, essa daqui tem um trabalho legal, você pode citar algumas, de algumas escolas? Não, citar nomes eu acho que é melhor, porque aí às vezes a gente fala de uma e esquece da outra, aí fica meio complicado. Não quero me comprometer. Mas assim, como eu falei, a maioria delas hoje, a maioria não, todas elas, né? Tem uma comissão de acessibilidade. E algumas oferecem serviços de acompanhamento mesmo, né, de suporte, tá? E ações também que fazem com que não só esses alunos nas condições especiais de deficiência, mas outros também sejam incluídos, né? Como, por exemplo, a gente sabe que muitos deles têm chegado na universidade com defasagens. Porque não Defasagens de leitura, de escrita, de raciocínio lógico. Né? Então, o que muitas vezes essas universidades fazem? Nivelamentos. Que bom, né? Nivelamentos desse repertório básico mesmo para ajudar esse aluno a permanecer na faculdade. Né? Não só com deficiência, mas qualquer outro. Não, né? Como Dá um um todo. suporte, por exemplo, de acompanhamento pedagógico. Né? Como assim acompanhamento pedagógico? Vai fazer sessão toda semana? Não, tem algumas universidades que até eu sei que fazem. Né? Não daqui do município, mas assim, eu sei que fazem. Mas assim, está acompanhando mesmo esse aluno, né? Semestre a semestre. O que está acontecendo com ele, como é que foi, como é que ele aprendeu, né? Como é que ele pode aprender melhor. Então tem todo um organograma, um cronograma que dá para ir vendo e avaliando como ele está evoluindo. Né? Isso, o próprio trabalho da instituição, né? No papel dela ali na inclusão daquele aluno. E quando a gente fala em inclusão, eu sempre bati nessa tecla e eu quero saber se está acontecendo. Estão perguntando para o aluno que tem algum tipo de deficiência, o que ele precisa. Como é que você está se sentindo? Porque a gente vê muito, nós estamos fazendo, mas será que estão perguntando para eles do que eles precisam? Não só com deficiência, mas tipo deficiência de raciocínio lógico, que não está conseguindo aprender. Então está tendo essa abertura da criança chegar, ou do adulto chegar e falar, olha, eu estou com dificuldade nisso, me ajuda aqui. Tá tendo essa via de mão dupla, assim? Na universidade, sim. Né? Na escola é um pouco difícil, né? A criança chegar e falar, né? Ela não tem noção dessa condição. Ela muitas vezes não tem essa noção da condição. Perfeito. Quem chega muitas vezes e fala é o pai e a mãe. Né? Mas a criança mesmo, o aluno mesmo, não tem essa condição. E os alunos e os pais muitas vezes também não ficam, né? Não sabem exatamente o que é necessário para aquele aluno. Né? Então, acaba não se tratando muito. Né? O professor que observa e fala, né? Exatamente. Agora, na universidade, muitas vezes a via para ele chegar a essa comissão de acessibilidade é justamente ele falando, olha, eu tenho isso, né? Que legal. Eu tenho laudo, eu sou assim, e aí eu preciso desse tipo de ajuda. Ou que tipo de ajuda eu posso ter? Né? Então, é ele que muitas vezes chega falando.
Tá? Muitas vezes é ele que chega pedindo esse tratamento Que especial, legal. né? Que legal que ele está tendo voz e está se colocando como protagonista, né? Isso é muito legal. Sim, é uma condição necessária, inclusive, de aprendizagem no ensino superior, né, Com certeza, com certeza. É essa autonomia que ele precisa ter. Muitos deles chegam sem essa autonomia. Aliás, com deficiência ou não, né? Chegam sem essa autonomia na universidade, né? E isso precisa ser desenvolvido, né? Porque ali, em 4, 5 anos de curso superior, você não dá uma condição de conhecimento total da profissão que ele vai ter. Não. Você vai dar o básico. Quem vai ter que correr atrás, se atualizar as pessoas têm que entender que a universidade dá o caminho, mas quem vai realmente construir o caminho e ver o que ele quer, o que ele não quer, é a escolha daquele aluno. Exatamente. Não importa se é particular, não importa se é público. Eu acho que quem faz o profissional sendo bom ou não é o aluno. O básico dado, né? Como que esse professor ele trabalha essa autonomia dele, né? Porque ainda a gente tem né, instituições que simplesmente, né? Deixa ali, joga ali. Dá ali o conhecimento e pronto. Né? E não trabalha de verdade para que ele, né, faça esse processo de reflexão e, né, consiga buscar quando ele tem essa necessidade. Por isso que a formação de professores, essa formação continuada é tão importante. É tão importante. E não pode parar. Não pode parar. Porque, primeiro, né, a gente sempre tem logo que a gente entra num curso, né, de formação de professor, resolvi ser professor. Primeiro dia, né? Os professores falam pra gente, você acha que vai fazer o curso, vai acabar e pronto, acabou? Não. Professor que é professor, você vai estudar pro resto da vida. Né? Não dá pra gente simplesmente montar ali um manual de trabalho e usar ele pro resto da vida. Não tem manual. As coisas mudam, não tem manual. Cada ano é um aluno diferente, cada ano o conhecimento se transforma. Então a gente não fica parado, a gente tem que, né, continuar estudando. É por isso que eu gosto da educação, porque você sempre tem que estar se atualizando. Sim, né? E o professor ele tem que ter isso. E muitas vezes ele não tem tempo, ele não tem condição, ele não tem por conta, né, da carga horária de trabalho, por conta de tudo que ele tem que fazer. Então, por isso que a gestão acaba sendo importante, porque ele vai usar a sua própria prática para ajudar esse professor a se atualizar. Entendeu? Perfeito, perfeito. Perfeito, que coisa mais linda. Eu fico tão feliz de saber que as coisas estão mudando do que na nossa época. A tendência é melhorar. Era na raça, A gente teve aí uns momentos meio conturbados na educação, né? Um tempo atrás aí. Mas assim, a tendência a gente tem visto agora, sim, com positividade. Agora tentar ir deslanchando aos poucos e mostrando que é possível. E eu fico muito feliz, porque esse já está começando um ano e eu acho que é importante as pessoas terem essa luz no fim do túnel, ou não tão no fim do túnel, assim, né? Mas ver que é possível. Então você com 30, você com 40, você com 15, com, sei lá, vai atrás de educação. Como diria uma nossa amiga em comum, a Suave, um beijo dela. Quem não lê é lido. Quem não lê é lido, bem isso. Né? É só a informação que faz a gente se transformar, que faz a gente melhorar, que faz a gente, né, se relacionar melhor com as pessoas, que faz a gente estar em todos os lugares. E olha que você já andou, hein? Olha. Gente, esse podcast poderia durar 2 horas, porque olha o que a gente tem para contar e para conversar é muita coisa. Para conversar muita coisa. Você quer deixar algum recado? Você quer falar mais alguma coisa que você deixou de falar? Você falou um negócio importante aí, né? Você tem 15, 30, 40 anos, né? Se tem uma vontade de trabalhar 60 anos, né? Se tem vontade de estudar, estude. Né? Nunca é tarde, né? Para a gente recomeçar, para a gente, né, se transformar. Com certeza. Né? É sempre tempo para isso. Né? Às vezes a gente fica lá pensando, né? Mas eu tô muito velho, né? Porque, né? O conhecimento faz com que a gente se renove, exatamente.
Exatamente. Não vigor, não vigor, não esperança. E o conhecimento, né, eu falo que é uma moeda de troca, né? A gente, por meio dele, a gente pode estar em todos os lugares, né? Tendo conhecimento das coisas, a gente consegue estar em todos os lugares. E é a única coisa que não pode ser roubada, né, Fer? Pode se roubar tudo, menos pode se roubar tudo, menos o conhecimento. Conhecimento. Né? E assim, não é no sentido também de guardar, quanto mais informação eu tenho, né, a gente precisa renovar elas também, né? Uma coisa que o professor, né, faz muito, né, não conta estratégia de sucesso pro colega. Por que, Andréia? Porque foi ele que preparou a aula, porque foi ele que montou o negócio. E como foi isso? Então, o professor tem que divulgar o que sabe, né? É só assim que você vai, na verdade, melhorar a sua prática também. Né? Por que quer guardar o conhecimento para si? A gente estava conversando sobre isso no podcast das mães. Por que tem gente que quer guardar para si? Quer guardar para si, exato. Pensa, Fer, um livro na estante, ele faz o quê? Ele fica empoeirado. E fica enfeitando só. Fica enfeitando. Não serve para nada. Não serve para nada. Né? Agora, um livro que passa de mão em mão, que é lido por várias pessoas, tem utilidade. Olha quanto é a mesma coisa conhecimento. O conhecimento guardado para nós só. E daqui a pouco ele vai ficar velho, né? Vai vir outro. Vai vir outro. E vai ter outras pessoas que vão querer espalhar esse conhecimento. Exato. Por isso, não guarde o conhecimento de você. Vai. Conta a tua história, vem aqui, vai estudar, sabe? Vai ter informação, vão abrir o leque, a cabeça, né? Os ouvidos e o coração, né? Estar dispostos para isso, porque senão... E nunca é tarde para recomeçar, né? Para você, sei lá, enfrentar um curso aí de graduação, que não seja de graduação, né? Que seja um técnico. Que seja um curso livre, né? Entendeu? O importante é sempre estar aprendendo. O que enferruja, pessoal, é a cabeça que fica parada. Verdade. A cabeça que fica em movimento, ela não enferruja, ela não envelhece. O conhecimento, ele não envelhece. Não envelhece. E uma cabeça boa é aquela cabeça que está sempre em atividade. Está sempre em atividade. Então leva isso para você, sabe? Sai do podcast, vai fazer alguma coisa, entendeu? Vai ser útil para você mesmo. É um bem que você faz para você e para o outro. Né, Andréia? É isso mesmo. Pô, Andréia, que legal. E assim, né, vou voltar a falar, né, para ficar pensando aí, né? Porque a gente falou lá no começo, né, a gente não aprende com o nosso igual. A gente aprende com o diferente, né? Então, prestar atenção nessas diferenças, né, de maneira, né, abrir esse olhar, né, para as diferenças, né? E não colocar as barreiras, né, que a gente geralmente coloca. Porque a barreira está onde a gente coloca. É a gente mesmo que coloca. É a gente mesmo que coloca. A gente mesmo que coloca. Bom, minha amiga, obrigada. Eu que agradeço. Desculpa pegar você meio gripada aí, desculpa qualquer coisa. Imagina. Valeu pela força. Imagina, eu volto. Muito obrigada. Uma hora eu volto. Volto. Que não seja mais no ano inteiro, Aí eles vão ver a mesma figura e a outra voz. Que não seja em 2025, tá? Pelo amor de Deus, que seja antes. Tendo coisa nova, você traz pra gente, porque eu adoro aprender com você, cara, demais. É troca, Fer, eu já disse, é troca. Vocês nem sabem o quanto eu amo e eu admiro essa mulher sabe muito. Muito, me ensinou muito. E teve muita paciência comigo. Graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, então a gente fica por aqui em mais um podcast Inclusão é a Questão. Se você gostou, comenta aí. Dá aquele like no canal, fortifica essa rede de inclusão. Está vendo como a inclusão abrange tudo. Não é essa inclusão para a pessoa com deficiência, não é para você. É para você, é para mim, é para todos. Depende de cada um de nós. Como eu falo sempre, sozinho eu não faço nada. Mas com você eu posso fazer muita coisa. Tá bom? Partindo de você. Tá aqui dentro, não vai fora, tá aqui dentro. Começa de nós. Então dá aquela força no canal
E para quem quer a minha palestra, logo no começo do ano, para a gente já estar conversando sobre isso, é só ir lá no link da bio ou deixar um recadinho aí embaixo, ou ir lá no Inclusão Eis a Questão, deixar um recadinho que aí eu vou ensinar na prática como incluir a pessoa, seja na escola, seja na faculdade. André, pode falar que eu sei fazer isso, né, André? Pode contratar consultoria top. Então aí, ó, tá falado. Então vocês podem ir lá, apertar no link da bio e falar diretamente comigo, tá bom? Então, um grande beijo. Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores. A Gadalf, feliz ano novo, a Gadalf. Cocan, feliz ano novo, queridos. São Bento, feliz ano novo, tamo junto. Tem que ir lá tomar café um dia, viu? Doutor Prajá, obrigado, querido, feliz ano novo. Bispo Carlos Gross, feliz ano novo. O Eu Informática, feliz ano novo, obrigado pelo apoio, querido. Clínicas Intervivas, feliz ano novo para vocês. Igor Lorenzato, assessoria esportiva. O Igor tá me devendo uma visita aqui, viu, Igor? Vamos ver se esse ano você vem. Feliz ano novo, sorveteria Elite. Obrigado pelo carinho, obrigado pela força. Tô sempre aí tomando sorvete com vocês. E para quem quiser, ó, logo no começo do ano, procurar a Claudinha para se atualizar e buscar concurso, seja na área administrativa, de saúde, qualquer área, busca a Claudinha lá, Ateliê do Conhecimento. Busque ele lá. O telefone é 17 99756 6990. 17 99756 6900. Idioma Center, quer aprender uma língua nova? Não precisa fazer uma faculdade, mas se quiser aprender uma língua nova, procure Idioma Center, a Dani lá. Só falar com ela. Obrigado, Dani. Cuidado de Maria, desculpa. Eu esquecendo aí, ó. Pra quem quiser logo no começo do ano também, ó. Cuidado de Maria. Tá aí também, o telefone é 991 09 1720. Para as festas também, né, Feira? Às vezes precisa sair, ficar com alguém em casa, sair, né? Ficar com alguém em casa. 17 99109 1720. Valeu pela força, obrigado por tudo aí. Tamo junto. Um grande beijo pra vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu. Obrigada. Inclusão é a questão. Tamo junto. Obrigado, André. Obrigada, Fê. Valeu.